Você pode ser preso sem acusação, sem julgamento, sem advogado. E dizem que isso não é ditadura, é o direito funcionando como deve. Se você acha que isso é coisa do passado, então não perde por esperar o que eu vou revelar nesse vídeo. Reino Unido, 2001. Terrorism Act autoriza a detenção de estrangeiros suspeitos por tempo indefinido, sem acusação formal, sem julgamento. House of Lords declarou a lei incompatível com a Convenção Europeia de Direitos Humanos de 2004. O governo manteve a detenção. Estados Unidos, 2001, Guantánamo abre centenas de detidos sem acusação, sem habeas corpus, sem prazo, sem direito a advogado. A Suprema Corte Americana decidiu em Boumediene Bush, em 2008, que os detidos tinham direito ao habeas corpus. E Guantánamo continua aberto. Brasil, 2016, a lei antiterrorismo permite a prisão preventiva de suspeitos de atos preparatórios de terrorismo, antes de qualquer ato consumado. Israel opera com administrative detention há décadas. A prisão administrativa renovável, sem julgamento, com base em evidências secretas que o réu não pode contestar ou nem saber. O nome muda, o mecanismo é o mesmo e tem nome histórico preciso: Schutzhaft, custódia protetora. Inventada pelo Império Alemão, testada primeiro em Rosa Luxemburgo, como uma jurista marxista em 1914, previu o mecanismo que governa presos políticos até hoje. Setembro de 1913, Rosa Luxemburgo discursa em um comício público em Frankfurt. A polícia política registra, o relatório vai para o Ministério Público Imperial, a acusação é formulada com base no artigo 110 do Código Penal Imperial Alemão, o Reichswehrgesetzbuch de 1871. O artigo 110 tipificava a incitação pública à desobediência as leis e as ordens da autoridade. A frase que motivou o processo: se nos pedirem para erguer armas assassinas contra nossos irmãos franceses ou de outras nacionalidades, nós gritaremos: não faremos isso. O promotor, Dr. Bruchhauser, não precisou produzir provas complexas. Usou o próprio relatório da polícia política como peça de acusação. O argumento da promotoria era estritamente formalista. O discurso não era opinião abstrata sobre a paz. Era comando prático de insubordinação, direcionado a soldados e reservistas presentes na plateia. Para a promotoria, pedir para não atirar equivalia a incitar um motim. Estranho, né? O julgamento abre em fevereiro de 1914. Segunda Câmara Tribunal do Tribunal de Frankfurt. Réu, senhora Rosa Luxemburgo. Defensor, Paul Levy. Estratégia, nenhuma das convencionais. Em um julgamento político convencional, a defesa suaviza. Ela não quis dizer isso, foi força de expressão, o contexto era outro do que está sendo levantado aqui. Levy e Rosa Luxemburgo fizeram exatamente o oposto. Admitiram o fato, dobraram a aposta e atacaram a legitimidade do acusador. Isso tem um nome técnico no direito contemporâneo: defesa de ruptura. O réu não tenta se defender dentro das regras do tribunal. Ele coloca as próprias regras em julgamento. A defesa foi organizada em 3 teses jurídicas. Primeira tese: a acusação pressupõe que o único discurso produz uma desobediência individual imediata. Luxemburgo destruiu essa premissa. O antimilitarismo marxista não opera por sugestão psicológica, opera por esclarecimento de classe. A consciência coletiva que produz greve geral não nasce de um discurso, nasce das condições materiais objetivas. Segunda tese: o promotor acusou Luxemburgo de querer um derramamento de sangue e ela inverteu o polo da violência. A violência aqui vem do Estado. A guerra é violência estatal organizada. O papel do proletariado alemão é greve, que é juridicamente uma omissão coletiva, não uma ação armada. Cruzar os braços não é crime. Mandar os soldados matar é a política do Estado. Isso sim. Terceira tese: no ápice da defesa, Rosa Luxemburgo olhou para o promotor e nomeou o verdadeiro criminoso. O Estado prussiano que torturava soldados nos quartéis e preparava o assassinato em massa de cidadãos europeus
sob o manto da legalidade. Ela trouxe os laudos de maus tratos para os autos. Transformou o banco dos réus em mesa de acusação. O juiz interrompeu. Não temos tempo para ouvir grandes discursos políticos. Estamos tratando de um caso legalmente, não politicamente. Rosa Luxemburgo respondeu que separar o legal do político era exatamente a farsa que ela estava demonstrando. O julgamento de 1914 produz 4 conceitos jurídicos que a filosofia do direito ainda usa. Primeiro, lawfare, o uso do direito como uma arma de perseguição política. O artigo 110 do Código Penal não foi aplicado contra jornalistas nacionalistas que incentivavam o ódio contra a França. Foi aplicado contra a liderança operária antimilitarista que pedia a paz. Se a norma é neutra, a aplicação é seletiva. Segundo, seletividade penal. O sistema penal escolhe seus alvos não apenas pelo ato praticado, mas por quem o pratica. Luxemburgo acumulava marcadores de exclusão: mulher em espaço político masculino, polonesa em território prussiano, judia em um sistema jurídico antissemita estrutural. Terceiro, a neutralidade judicial como farsa. A frase do juiz, tratamos legalmente, não politicamente, é a formulação clássica do positivismo jurídico operando em ação. Rosa Luxemburgo demonstrou no próprio processo que separar o legal e o político é uma escolha política. Quarto, desobediência civil como uma categoria jurídica. A defesa de Rosa Luxemburgo não nega o ato, reivindica como legítimo, como jurídico. A desobediência à lei injusta como obrigação moral e política é um dever do cidadão. Isso é a estrutura do conceito de Thoreau, que formulou em 1849 e que a Rosa Luxemburgo operacionalizou em tribunal em 1914. Se esse tipo de análise de casos processuais que fundam conceitos jurídicos diferentes do que você tem ouvido por aí te faz querer entender mais, busque meu trabalho completo lá no site kets.me. Lá você encontra os livros da série Filosofia do Direito da Humanidade e vários outros. 20 de fevereiro de 1914, Rosa Luxemburgo é condenada. Violação do artigo 110, 1 ano de prisão, a pena máxima por delito de opinião política. Paulo Levi recorre. Rosa permanece em liberdade provisória, continua discursando. É processada novamente por insultar o corpo de oficiais. Em fevereiro de 1915, o recurso é negado e ela cumpre a pena na prisão de Bani Masbeh. Em 1916, o ano termina. A pena foi cumprida. Rosa deveria ser solta. O comando militar ativa a Schutzhaft, custódia protetora. Você não vai sair, diz o agente penitenciário. Dispositivo de exceção do direito imperial alemão. Sem nova acusação, sem julgamento, sem advogado, sem prazo. O argumento jurídico do Estado. A liberdade de Rosa Luxemburgo é um perigo para a segurança do Estado alemão. Ela ficou presa até novembro de 1918 por causa de um discurso. 2 anos além da pena, sem sentença, sem processo. O que a Schutzhaft revela, o direito não colapsou. Ele funcionou como deveria, como foi desenhado. O estado de exceção não é a ausência do direito, é o direito operando sem as suas garantias declaradas. Giorgio Agamben vai teorizar isso em 2003. A Schutzhaft, de 1916, é o caso que ele analisa como o antecedente direto dos campos de concentração nazista e dos mecanismos de detenção administrativa nos dias de hoje. Voltemos ao presente. Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, Israel. Detenção sem acusação, sem julgamento, com base em um perigo à segurança do Estado. O mecanismo tem 109 anos. Foi testado em Rosa Luxemburgo. Ela demonstrou isso no tribunal, demonstrou que não era exceção, era a própria estrutura. A pergunta que fica para o advogado de hoje: quando o Estado usa o direito contra o próprio direito, qual é o recurso cabível? Paulo Levi, nosso colega, tentou a via processual. Rosa tentou a via política. Ambas falharam contra a Schutzhaft. A resposta não está nesse episódio, está na série. Continue assistindo. Este é o episódio 3 da série Direito como Dominação. O próximo episódio é Patiucanes, que tentou explicar o direito como uma estrutura que tem e por que a Schutzhaft não é anomalia, mas uma consequência lógica. A série completa
tá na playlist do canal. Se você tá a fim de acompanhar muito mais sobre a teoria crítica do direito e o marxismo, te inscreve aqui comigo.